Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a UML, né? Mais especificamente sobre diagrama de classe e de sequência, certo? Por falar nisso, eu me sinto na obrigação de mostrar também, falar um pouquinho sobre diagramas em geral e como usar isso aí com responsabilidade durante o projeto, né? Para que você não vire um produtor de documentação, um produtor de papel, ao invés de um produtor de software, tá? Então a UML é Unified Modeling Language, né? Que é uma linguagem unificada de modelagem, certo? Há um tempo atrás, né, tinham várias abordagens, como você representar as classes e tal, até que aí o pessoal falou assim, não, vamos fazer uma coisa só, vamos unificar aqui, vamos padronizar a forma. E aí, daí surgiu o ML. Então, vou falar um pouquinho disso aí para vocês. A UML tem vários tipos de diagrama, eu vou focar aí, né, como a gente está falando de orientação a objetos, mais especificamente diagrama de classe e de sequência, tá? Então a primeira coisa, a primeira pergunta é por que eu preciso de um diagrama, né? Se eu tenho código, certo? Muitas vezes, né, vai falar assim, não, para que quando você for corrigir um bug, você vai lá e olha o diagrama. Não olha. Ninguém vai procurar bug no diagrama. Todo mundo vai procurar bug no código, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de aprender diagrama é entender para que serve um diagrama, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que um diagrama serve é ajudar a comunicar visualmente e de uma forma mais eficiente as suas ideias, tá? Então às vezes você quer representar, olha, tem aqui tal classe, eu tenho aqui uma subclasse, aqui eu vou fazer assim, eu vou fazer desse outro jeito, né? Então muitas vezes, por exemplo, principalmente com orientação a objetos, né? Muitas vezes aquela solução envolve várias classes, né? Você ir lá e fazer o código de todas elas para mostrar como é que é para alguém, né? Ou para mostrar o que você quer fazer, pode não ser a melhor forma de se comunicar, né? Então às vezes quando você está querendo mostrar qual que é a ideia ou qual a sua abordagem, às vezes você desenhar isso visualmente, né? Facilita a comunicação dentro da sua equipe, tá? Uma outra coisa, né, que eu acho que os diagramas ajudam é que às vezes você, por exemplo, talvez não saiba por onde começar, né? Quais classes eu vou precisar criar? E aí você sentar e desenhar um diagrama para você mesmo, eu aqui tenho uma classe, qual que é a relação entre elas? Aqui eu tenho uma herança, não tem? Será que vale a pena criar uma subclasse ou não? O que ela ia ter? Né? Então você criar um diagrama, ele ajuda você a explorar melhor aquele domínio que você está trabalhando, para que você possa entender como que aquelas coisas se relacionam e como que vai ser a sua solução, tá? Outra coisa interessante é que às vezes para você fazer a mesma solução de duas formas diferentes no código, isso daí pode ser custoso, pode ser muito trabalhoso. Agora de repente você falar, olha, aqui eu posso, sei lá, compor aqui a classe desse jeito ou não, posso usar uma herança aqui, vai ser assim, assim assado, né? Qual que é melhor, qual que é a consequência de cada caso, né? Então, às vezes com o diagrama é mais fácil você exibir para uma outra pessoa quais são as ideias e explorar aquelas alternativas de como você pode modelar, né, o problema de forma diferente, né, e explorar, né, aquelas alternativas que você tem ali, tá? E aí aquela coisa, né? Por exemplo, eu tenho certeza que essa vista que a gente tem aí do Rio não se consegue ter de nenhum apartamento ali embaixo, né? O máximo que ele vai conseguir ter do que está na frente da janela dele, né? Então digamos assim, essa visão ali do apartamento é como se fosse a visão que a gente tem da nossa classe, do código da nossa classe. Você consegue ver só ela, né? E o que tem em volta. Apesar de você conseguir ver com mais clareza o que tem em volta, com mais detalhe, você não consegue ter uma noção do todo. Então, o diagrama ele é interessante quando ele te permite ver o software como um todo,
né? Você entender como que as coisas estão organizadas, como que elas se conectam, certo? Coisa que, por exemplo, principalmente se você tem um sistema com muitas classes, fica difícil de você conseguir visualizar aquilo tudo, certo? E o diagrama é uma excelente forma de você discutir ideias e de fazer o design do software em grupos, né? Então, tem aí uma pesquisa, né, na área de psicologia que avalia, digamos assim, as melhores formas de se comunicar, né? E aí, a pior, né, que ganhou aí o último lugar é a escrita, né? Engraçado que a maioria das equipes às vezes acaba escolhendo essa forma de se comunicar, né? Só escrito. Agora, por outro lado, a forma mais eficiente é você conversar com alguém face a face, em frente a um quadro branco, onde você pode expressar suas ideias, registrar, né? E criando marcos ali e uniformizando ali o entendimento de vocês sobre o problema, né? Então, você ir com uma outra pessoa para um quadro e desenhar um diagrama, desenhar uma solução junto com a pessoa, é uma excelente forma de você estar discutindo ali as ideias, né? Por exemplo, nesse caso, você ir para fazer um diagrama com a pessoa é uma ótima ideia, né? Tá? Bom, então vamos entrar aqui nos diagramas propriamente ditos. No final eu vou falar um pouquinho algumas práticas aqui que a gente deve observar aí quando a gente está trabalhando com diagramas, né? Certo? O diagrama de classe ele é utilizado para a gente representar a estrutura estática do software, né? Quais são as classes, como elas estão organizadas, como elas se relacionam, tá? Então, uma classe, ela é representada desse jeitinho aí, né? Ela tem ali 3 separações, né? A de cima ali é o nome da classe, a do meio ali são os atributos, certo? E a parte de baixo ali são os métodos, certo? Algumas observações, se a gente observar aqui, a gente vê, por exemplo, que a gente tem o menos, o joguinho da velha, né, e o mais, certo? Então o menos ali seria quando o método ou o atributo for privado, né? O joguinho da velha quando for protegido e o mais quando for público, tá? E aqueles membros que são estáticos, tanto faz se são variáveis ou métodos, né? Ele recebe ali um sublinhado, tá? Bom, uma coisa interessante é que a gente pode usar estereótipos nas classes, né? O objetivo do diagrama é comunicar, então a gente pode ir lá e comunicar. Agora que vocês já pararam de olhar para essa figurinha, vamos prestar atenção no que eu estou falando, de novo, certo? Então você, por exemplo, se tem uma classe que você vai e fala assim, essa classe é para acessar o banco de dados, eu quero que isso fique claro, né? Então você pode botar, por exemplo, o estereótipo Database Access, né? Você está digando assim, essa classe ela é para isso, né? Então muitas vezes você quer, né, marcar a classe de alguma forma, né? Ou essa classe aqui era era legada do sistema tal, né? Essa classe aqui tem tal propriedade. Então você pode usar os estereótipos, né? Se a gente considerar que os diagramas são feitos para se comunicar alguma coisa, então esses estereótipos são uma excelente forma de você estar marcando ali as classes, tá? Não concordo com todos esses estereótipos aí, né? Sem preconceito, é que eu procurei estereótipo no Google Images, achou esse aí e foi embora, né? Sem preconceito nenhum contra qualquer tipo de pessoa aí, certo? Dependências, né? Então, a dependência ela é um tipo de relacionamento de uso, né? Então, quando eu faço uma setinha pontilhada com uma, né, quer dizer que uma classe está usando a outra. Na verdade, quando eu coloco isso, não significa nenhuma dependência específica. Normalmente, eu pelo menos prefiro usar isso daí quando eu tenho uma dependência fraca, né? Do tipo
como é que fala? Tipo, sei lá, quando eu instancio dentro de um método e uso, certo? Então, no caso, aí, nesse exemplo que tem aí, eu tenho esse compact component, né, para compactar aí coisas, né? E aí eu tenho ele usa dentro do método ali aquele zip utility e o rar component, né? Como classes auxiliares ali nesse processo de compactação. Então ele usa essa setinha pontilhada, certo? Você pode usar a associação, tá? Então eu já deixo claro que todas essas coisinhas aí elas são opcionais e você deve colocar se você achar importante ou não, tá? Então a gente pode colocar, né, a multiplicidade, né, se é 0 ou 1, né? 0 ou mais, 1n, 0n, 1an, né? Certo? E eu posso colocar, por exemplo, um label para dizer que relação que é aquela, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu posso ter entre pessoa e, por exemplo, endereço. Eu posso ter o relacionamento de propriedade ou posso ter sei lá, o de residência, né? Ou seja, são significados diferentes. Quem reside ali e quem é o dono dali. Pode ser a mesma pessoa, mas pode também não ser, certo? Então, principalmente quando eu tenho vários relacionamentos, ou esse relacionamento ele pode ser interpretado de outras formas, é interessante eu colocar esse label. E eu posso também colocar o label de cada um dos lados, né? Certo? Eu posso, por exemplo, ter um relacionamento de uma classe com ela mesma, né? Eu posso ter um relacionamento de pessoa com pessoa. De um lado é o filho, do outro lado é o pai. Então, nesse caso, é interessante eu colocar o papel de cada um dentro desse relacionamento. Tá? Então, a ideia é usar esses labels, essas informações, quando isso for importante para mim. Tá? Então, alguns exemplos aí, né? Lembrando que pode ser bidirecional ou unidirecional, né? Lembrando que em orientação a objetos, relacionamentos bidirecionais são complicados. Por quê? Imagina aí que eu tenho, por exemplo, esse people e address bidirecional. Quando eu for e adicionar o endereço à pessoa, né? Eu tenho que ir lá no endereço e adicionar aquela pessoa. Ou quando eu for lá no endereço e adicionar aquela pessoa, eu tenho que ir lá na pessoa e adicionar esse endereço. Isso é manual, tá? Eu não tenho nenhum mecanismo que faça isso automático para mim, tá? E com muito cuidado para para não gerar um loop infinito, né? Que se eu for em um, volto no outro e volto naquele um, né? Então a gente tem que sempre verificar, olha, já tá esse cara aí configurado? Se não tiver, você chama isso. Se não, você deixa quieto. Certo? Então, tomando muito cuidado. Então, um exemplo aí, né? Por exemplo, pessoa propriedade, né? Aí eu criei lá, owner, né? Ou seja, o cara é o dono da propriedade, né? Então, eu falei assim, ó, uma pessoa pode ter 0 ou mais propriedades, certo? Uma pessoa, né? Ele é um membro de um time, né? E aí eu botei direcional de time para pessoa, ou seja, é o time que tem as pessoas, não a pessoa que tem o time. Certo? E aí a gente tem dois tipos de relacionamento que especificam ainda mais qual que é o relacionamento entre as classes, que é a composição e a agregação. A composição, que é esse docinho de leite aí, né, preenchido, né, certo? Diz que, no caso, o objeto que está compondo, ele é parte daquele objeto onde está. Então, no caso ali, o carro, ele tem um motor, certo? No meu sistema, não faz sentido eu instanciar uma classe motor sozinha. Só faz sentido eu instanciar ela dentro de um carro, certo? O que significa que se, por exemplo, aquele carro ele deixar de existir por algum motivo, então aquele motor vai deixar de existir junto.
Então, o ciclo de vida dessa instância de motor, de uma certa forma, ela está agregada, né, a essa classe carro. A agregação, quando a gente usa esse docinho de leite aí aberto, né, é quando aquela instância ela pode ser compartilhada com outras. Tá? Então, por exemplo, você falar a pessoa e time. Primeiro lugar, a pessoa ela vai existir no meu sistema independente dela estar num time ou não. Então ela tem um ciclo de vida próprio. E outra coisa, né? Uma pessoa ela de repente pode pertencer a vários times. Ou às vezes ela não pode pertencer a objetos de diferentes tipos. Certo? Então ela pode ser, aquela instância ela pode ser compartilhada. O que significa que se, por exemplo, por algum motivo um time deixar de existir, aquelas pessoas do time continuam existindo, diferente do caso da composição. Então isso é uma questão muito de ciclo de vida, tá? E às vezes a implementação em si não vai ser muito diferente em termos de código, mas em termos de você entender a estrutura de classe significa muita coisa, tá? Talvez como que você vai inserir aquela classe no construtor, como que você vai gerenciar ela ser retornada e etc. Tá? A classe de associação. Né? Então, muitas vezes eu acabo tendo uma entidade que ela é para mediar o relacionamento entre outras duas entidades. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aí o estudante e o curso, de repente eu vou ter uma classe aí que é o enrollment, que vai ser alguma coisa parecida com uma matrícula, né? Que vai ter a data, vai ter a nota, vai ter o preço que o cara está pagando, né? E pode ter métodos também, tá? Então, nesse caso, eu posso ter o relacionamento e aí eu tenho esse pontilhadozinho saindo dessa classe, que aí está querendo dizer o quê? Olha, essa classe aqui é responsável por gerenciar esse relacionamento, que talvez não seja tão simples assim quanto, né, simplesmente essa classe é ligada a essa. Né? Ela é ligada, mas tem todo um contexto aqui para essa ligação. Tá? Generalização, isso aí é extremamente importante. Né? Então, um uso importante aí da herança, da orientação do diagrama de classe é justamente para representar a herança. Né? Então a gente usa essa setinha, né, com esse triângulozinho aí, essa ponta, né, mais cheio, né, significando no caso aí que no caso o manager e o supervisor eles estão estendendo aí a classe employee, né? E a gente usa aí, é muito comum usar dessa forma que está aí, né, que você tem tudo terminando numa mesma flechinha ali, né? Tá? Bom, então vamos lá. Se uma classe ela tem o nome em itálico, né? Então significa que aquela classe é abstrata, tá? Pessoalmente, eu acho que isso é muito fácil de passar desapercebido, tá? Então o que eu gosto de fazer nesses casos é colocar um estereótipo mesmo, um abstract. Apesar de ter uma coisa na UML, eu acho que comunica melhor a ideia, mas oficialmente, né, na UML seria colocando em itálico que uma classe seria abstrata. Tá? No caso, a interface ela é representada usando o estereótipo mesmo, interface, né? E como interface não pode ter atributos, né? Ou a parte de atributos opcionalmente pode ter e ficar vazia, ou você pode remover e deixar só a parte com métodos, né? E aí a diferença entre a herança e a interface é que a setinha para implementação de interface ela é pontilhada ao invés de ser corrida, tá? Tem uma outra forma de representar a interface que é através de uma bolinha. Tá? Então, por exemplo, se eu pego e faço, né, coloco ali, por exemplo, update action e boto aquela bolinha ali, action significa que aquela classe tem uma interface chamada action. Tá? Eu gosto de usar a interface dessa forma quando eu quero mostrar, por exemplo, que uma classe ela usa uma outra classe, só que ela usa
através da interface. Ela não depende diretamente da classe, mas ela depende da interface que aquela classe tem. Então, nesse caso, aí, por exemplo, a interface gráfica, ela usa aí o update action e o insert action, só que através dessa interface action. Tá? Então, ela não depende diretamente das classes. Tá? Então, é uma outra forma aí de representar a interface. Bom, vamos falar um pouquinho aí de diagrama de sequência agora. Tá? O diagrama de sequência, ele é feito para representar como os objetos interagem, né, para cumprir uma determinada responsabilidade. Né? Então, por exemplo, quando a gente aprende programação estruturada, muitas vezes a gente aprende lá os fluxogramas, né? Não que eles não sejam mais úteis, mas, por exemplo, eles não têm informação de em que método, em que classe está aquela responsabilidade, como que as classes estão interagindo para cumprir uma determinada responsabilidade. Tá? Então, a ideia do diagrama de sequência é mostrar justamente como que isso daí acontece. Tá? Então, essa daí é a cara básica de um diagrama de sequência. Tá? Então, de um lado tem a instância, aí 2 pontinhos, e aí vem o nome da classe. Tá? O nome da instância, ele é opcional. Tá? Normalmente eu só uso esse nome da instância ali no quadradinho em cima quando eu vou referenciar esse nome em algum outro lugar do diagrama. Tá? Ou seja, eu chamei um método, aí retornou um fulano. E aí eu, no quadradinho lá em cima, eu boto fulano de tal classe. Então aí eu sei que aquele fulano que ele retornou é aquele que tá lá em cima. Tá? Esse cara aqui é a ativação do objeto. Né? Então significa que durante aquele período ali, né, aquele objeto está ativo dentro do seu programa. Ou ele mesmo executando, ou ele chamando o método e estando ali na pilha de execução. Tá? E essa setinha sólida, ela representa uma invocação de método, e a setinha pontilhada retornando é o retorno daquele método. Tá? A gente pode colocar uma invocação própria, né? Lembrando que, como a ideia não é ficar representando o algoritmo, e sim a interação entre os objetos, a gente vai colocar isso quando for realmente importante falar, olha, esse cara vai chamar um método tal nele mesmo. Tá? A gente também pode representar no diagrama de sequência quando um objeto ele é criado e quando ele é destruído, né? Ou seja, quando não se tem mais a referência dele. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço esse create, né, no caso, o quadradinho ele tem que ficar dentro ali a setinha, ela vai direto no quadradinho e ganha esse estereótipozinho de create. Né? E o destroy é quando eu faço um xão lá no final. Novamente, ressalto, quando isso for importante. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou lendo um arquivo em streaming. Né? Eu abro a conexão com o arquivo, aí eu vou lendo e vou fazendo alguma coisa. Né? Por exemplo, nesse caso, pode ser importante a informação. Olha, depois que você fizer esse negócio, esse cara pode ser destruído. Por quê? Para liberar a memória. Porque, de repente, aquele arquivo que você está lendo, ele pode ser muito grande, você não quer ficar guardando esse monte de objeto aqui em memória. Então, nesse caso, é importante essa informação. Olha, depois que você fizer isso aqui, ó, esse cara aqui pode mandar para o espaço. Tá? Então, novamente, como eu falei, criação a gente usa com bastante frequência. Mas, por exemplo, essa informação de aqui destrói esse objeto, é quando isso for relevante. Tá? Aqui eu queria chamar a atenção o seguinte, ó, se você observar nesse pedacinho aqui, ó, tá separado. Por quê?
Essa setinha aqui, ó, não sei se alguém reparou, mas ela é só metadinha para cima, tá? Essa setinha, ela significa uma invocação paralela ou assíncrona, né? Então, quando ele tem aquela setinha ali, quer dizer que ele está chamando aquele método numa thread diferente, num processo diferente, que ele vai executar em paralelo com aquele método original. Então, o que poderia fazer no caso aí? Por exemplo, ele vai, manda informação e chama aquilo ali de forma paralela, ou seja, aquele cara vai executar e ele aqui vai continuar executando. Então, nota que ele vai ter duas barrinhas de ativação aqui, essa aqui vai continuar e essa daqui, por exemplo, vai setar o status aqui para pendente e vai encerrar aqui a execução. E esse objeto ele vai voltar a ser ativo quando esse processo aqui dizer, olha, consegui mandar a mensagem com sucesso. Aí ele vai vir e vai setar o status para finalizado. Certo? Isso daí a gente chama de invocação assíncrona. Tá? A gente pode usar boxes para representar blocos de código. Tá? Então, esses blocos pode ser, por exemplo, um bloco condicional, pode ser um bloco que vai ser um loop, pode ser um try-catch. Tá? Então, eu posso representar diferentes tipos de... Posso representar, por exemplo, um bloco synchronized, né? Para mostrar que aquilo ali tem que executar, né, no código dentro daquele bloco synchronized. Que a gente vai ver quando a gente for ver a parte de trás. Então, quando eu quero representar um bloco, eu posso usar isso aqui. Isto não significa que eu tenho que usar o diagrama de sequência para representar algoritmos, né? Muita gente, quando está fazendo o diagrama de sequência, fica preocupado. Ah, mas aqui eu tenho que dizer que ele vai fazer a soma tal. Aqui eu tenho que dizer que ele vai fazer isso. O objetivo, para isso, você usa lá um fluxograma, um diagrama de atividade, certo? O objetivo aqui é mostrar como as coisas interagem. Então, por exemplo, se você quer mostrar que aquela iteração vai acontecer várias vezes, você pode dizer, botar um loop ali, certo? Se você quer mostrar que, por exemplo, num condicional ele vai interagir de uma forma e em outro condicional ele vai fazer uma outra coisa, interagir com outro objeto, você pode colocar o bloco. Mas não quer dizer que você tem que fazer um baita fluxograma ali usando trocentos mil blocos ali, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele fala assim, ó, repare aqui que ele, por exemplo, nesse data retriever, ele retorna o list, certo? E aqui, ó, ele fala para cada item na lista, e item, quem que é item? É esse camarada aqui, ó. Então, note que aqui, ó, data retriever e data validator, eu nem dei bola para, por exemplo, colocar ali quem que era o nome do objeto. Mas no item eu coloquei. Por quê? Porque eu quero que fique claro que esse item é o item da lista. Então eu amarro o nome dele com o nome que eu estou declarando ali naquele bloquinho ali embaixo. Tá? Então para cada item, por exemplo, eu vou chamar esse validate aqui. Tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Seria, por exemplo, o exemplo de um if-else. Né? Então, por exemplo, ó, verifica aqui se ele tem comentários, né? E aí, se for true, né, eu vou complementar, se não, eu adiciono. Né? Então, eu posso representar vários tipos de bloco ali. Lembrando que o interessante ali é você mostrar diferenças na interação que um objeto vai ter com o outro. E não necessariamente querer representar o algoritmo. Por exemplo, tem gente que quer mostrar um loop ali que vai fazer uma soma. Não faz sentido. Né? Se você quiser botar que você para cada item está recuperando o valor dele, ok. Mas depois fazer uma invocação no próprio objeto, dizendo que ele fez uma soma, só para querer representar o algoritmo ali com detalhe, isso já não faz sentido. Tá? Bom, então essa parte é minha consciência que manda falar para vocês, que é para não sair usando o diagrama de qualquer jeito, só porque a metodologia manda você usar. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, eu tinha um professor que ele, assim, era um professor de economia, certo? O que eu lembro de economia? Não muita coisa. Mas eu lembro de uma frase que ele falava assim,
A riqueza da informação traz a pobreza da atenção. O que significa? Quando você tem muitas informações, você não presta atenção em nada. Tá? Quando você tem poucas informações, você foca naquilo que interessa. Se você chegar para mim e falar assim, Guerra, me diz um livro bom de Java, se eu te indicar um livro, talvez você vá pegar aquele livro e vai estudar. Se eu te indicar 8, você não vai comprar nenhum. Certo? Então, o que acontece? Não adianta também dar coisa demais que a pessoa não vai conseguir assimilar aquilo tudo. Tá? É a mesma coisa aqui num diagrama, né? Se você quiser colocar informação demais, né? A pessoa não vai prestar atenção no que interessa. Então, por exemplo, eu preciso colocar todos os relacionamentos de classe, todas aquelas informações de label, não sei o que. Não, bota quando for importante. Eu preciso botar todos os métodos de todas as classes, todos os atributos de todas as classes, né? Então focar naquilo que é relevante, naquilo que é importante. Eu lembro um sistema, por exemplo, que a gente fez um diagrama de 20 e tantas classes. Sabe que informação que a classe tinha? Nenhuma. Não tinha nenhum atributo, não tinha nenhum método. Era só o nome das classes e os relacionamentos de herança, composição e tal. Para quê? Para a pessoa ter uma visão geral do domínio. Agora, se eu fizesse o mesmo diagrama e botasse tudo, talvez a pessoa ia ficar perdida e não ia ter a visão do todo que eu gostaria que ela tivesse. Certo? Então, foque nas coisas importantes. Não é porque a classe tem, porque é daquele jeito que tem que estar no diagrama. Não é porque o método tem 5 parâmetros que o método lá no diagrama ele vai ter que ter aqueles 5 parâmetros. Certo? De repente eu não sou obrigado a colocar parâmetro. Então, foque naquilo que é importante para as suas classes. Tá? Ou qualquer outro tipo de diagrama que você estiver fazendo. Tá? Muitas vezes o cara, por exemplo, tá fazendo ali o diagrama de classe e aí bota o relacionamento e coloca assim, cria essa classe, chama essa classe para fazer isso e isso, chama aqui quando dentro do método tal. Gente, para isso existe o diagrama de sequência, certo? Então, se você acha importante representar aquela situação, cria o diagrama de classe e um diagrama de sequência. Né? A gente não falou aqui na aula sobre os outros tipos de diagrama, mas você tem, por exemplo, diagrama de estados, né? Outros tipos de diagrama de atividade. Então, se você achar, poxa, eu estou querendo representar aqui os estados do meu objeto, não sei o quê, usa um diagrama de estados, não fica querendo usar o diagrama de classes ou o diagrama de sequência para representar tudo aquilo que ele não foi feito para representar. Né? Então, sempre que você precisar, tente combinar os diagramas da forma mais enxuta possível para comunicar aquela informação que você está querendo. Tá? E, minha opinião, tá? A comunicação ela é muito mais importante do que você seguir um formato. Ah, poxa, se eu botar em itálico aqui o nome da classe, o cara tem que saber que é uma classe abstrata. Que absurdo o cara não saber. Se você acha que não está sendo a melhor forma de comunicar, bota ali um abstract. Né? Se de repente você acha que você quer destacar que determinadas classes são de um tipo diferente, pinta elas de uma cor, bota um quadradinho atrás delas. Ah, mas não é do padrão da UML. Que se dane que não é do padrão. Certo? Se você quiser botar uma figurinha ali do lado da classe, bota uma figurinha, certo? O importante, né, é você comunicar a sua ideia. Né? Muita gente fica tão preso no formato, não, tem que pôr isso, tem que ter aquilo, tem que não sei o quê, e aí faz um diagrama confuso que ninguém consegue interpretar, por mais que ele esteja corretíssimo, certo? Então, lembre-se sempre que a comunicação ela é o principal fator ali, né, do diagrama, você comunicar suas ideias, tá? E para isso, use os recursos que você tiver para fazer isso, ok? Então espero que com isso aí tenha explicado um pouquinho, né, dado essa noção do diagrama de classe e de sequência e mostrado aí como que usa isso daí de uma forma consciente.